E a gente já vai começar o nosso primeiro momento, que é a pauta sobre saúde, falando sobre os benefícios da atividade física. E praticar atividade física em qualquer idade é inevitável, é importante, não é escolha. As pessoas me perguntam muito, Cláudia, como é que você faz? Porque você vai à academia todo dia. Você não acorda sem vontade? Claro que eu acordo sem vontade. Eu nem penso. Eu entendo que é como quando eu era adolescente, que eu tinha que acordar cedo para ir para a escola. Nem sempre eu queria, mas eu ia. Então a gente não tem que pensar, a gente tem que ir pelo simples fato de entender que é o que a gente deve fazer, né? A gente não tem mais, depois que é adulto, um pai e uma mãe para acordar a gente e falar, vambora, vamos para a escola. Meu pai acordava a gente assim, ó, bora, escola. A gente tem que ser o nosso próprio tutor nesse sentido. É a gente que vai falar assim, bora, não pensa, toma café e vai, tá? Então, isso é fato. Agora, chega uma determinada idade que quem não fez atividade, ou mesmo fazendo, sente que precisa cuidar ainda com mais foco. E aí eu tô falando da turma da maioridade. Porque a gente tem automaticamente, primeiro, uma degeneração óssea, a gente tem degeneração nas cartilagens, a gente tem uma perda de massa magra, de músculos, né? Isso tudo vai interferindo e vai atrapalhando, inclusive, a qualidade de vida. É muito comum a gente ver idosos tornando-se mais dependentes de seus cuidadores, né? Ou relatos de alguém que fala, ah, minha mãe caiu, meu pai caiu. Então, a gente realmente precisa de foco e atenção nesse ponto. Hoje a gente recebe o ortopedista, Dr. Adriano Leonardi, para conversarmos um pouco mais sobre atividade física e tirarmos todas as dúvidas. Então se prepara lá no nosso chat Rede Vida ao Vivo ou através do nosso Instagram Vida Melhor Oficial, mandando a sua pergunta. Doutor Adriano Leonardi, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Novamente. Alegria Obrigado pelo te convite. receber. Vamos sentar aqui para bater um papo, então, sobre atividade física. Eu já falei, você deve ter ouvido, né? Eu acho indiscutível. Não tem a ver com vontade, não tem a ver com gostar ou não de fazer, não é verdade? Sim. A atividade física hoje, ela mudou, a medicina esportiva mudou muito, né? A gente sabe hoje que quem pratica atividade física e principalmente a musculação vive mais tempo e a perda quando a pessoa começa a ficar dependente de outras pessoas, a gente consegue muitas vezes fazer com que isso seja muito mais lá na frente, né? Então é importante a pessoa fazer atividade física desde o começo, desde pequeno, e mesmo as pessoas que não fazem atividade física, mesmo as pessoas que estão na terceira idade, é muito importante começar o quanto antes. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quem nunca fez, quem nunca teve esse hábito, tem benefícios ao começar, mesmo que já esteja lá com seus 80 anos? Então, existem dois tipos de esporte. O esporte chamado aeróbico, que é aquele que você faz, por exemplo, correndo, nadando, bicicleta, que faz uso do metabolismo aeróbico, e o esporte anaeróbico, que é a musculação. Hoje a ciência mostra que quando a pessoa começa a fazer esporte aeróbico com mais idade, o benefício é mais ou menos, mas quando ela começa a fazer musculação com mais idade, o diâmetro da fibra muscular e a contração da fibra muscular é igual de uma pessoa jovem. Então eu prescrevo musculação para todo mundo. Não que eu não prescreva exercício aeróbico, a pessoa tem que fazer exercício aeróbico para ter impacto na comorbidade. Então, uma diabetes, uma pressão alta, a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa diabética ou pré-diabética, ela precisa de pelo menos 120 minutos de treinamento aeróbico por semana para você reduzir o uso de remédios. Então, é chamado dose-resposta em medicina do esporte. E a musculação ela é muito importante porque ela mantém... Hoje a gente sabe que o músculo é um grande órgão endócrino que a gente tem no corpo e ele comanda todos os nossos órgãos. Então, ele comanda o cérebro, ele comanda a nossa função do fígado, do coração. Então, quanto mais músculo, quanto mais reserva de músculo, menor a chance da pessoa desenvolver doença, por exemplo, uma demência, um Alzheimer, por exemplo, lá na frente. Se a pessoa já está com até uma perda cognitiva, não necessariamente um Alzheimer, que a gente sabe que não tem cura, ela tem benefícios... pensando em neuroplastia cerebral, pensando nessa capacidade cognitiva, só de começar a fazer musculação, por exemplo, de ganhar músculo? Sempre tem. O esporte ele tem que entrar aliado. Mesmo que ela tome remédio, mesmo que ela esteja com acompanhamento, a gente sabe que o esporte ele vai alterar a evolução da doença. Então, a pessoa sedentária ela vai mal em tudo. Toda doença degenerativa. Artrose, que é a doença de perda de cartilagem, doenças como essa que você falou, doenças psiquiátricas. Então, existe a dose-resposta. Fez determinado nível de atividade física, a gente tem uma resposta X. Eu me sinto até suspeita para falar, porque eu amo musculação, eu acho
assim, para mim é o que eu vejo que dá resultado. E os professores das outras modalidades que não fiquem chateados, mas assim, para mim é muito nítido quando eu encontro alguém que faz, por exemplo, só uma atividade, como um pilates, como um balé, uma dança, e encontro alguém que faça musculação. No ganho de massa magra, eu digo, né? E eu não estou falando de estética corporal, não estou falando de emagrecimento, estou falando de músculo, de ter força muscular, sim. né? Só que tem muita gente ainda que fala assim: ah, não, eu já faço minha hidroginástica, a minha atividade já é o Pilates. Substitui, de fato, pensando nessa longevidade, pensando nessa vida com qualidade? Ela não substitui. O correto é a gente fazer um exame chamado bioimpedância, para a gente ver a quantidade de massa magra e comparar com a massa gordurosa. Como a gente está falando de terceira idade, a gente sabe que a fibra muscular do tipo 2, que é a do treinamento anaeróbio da musculação, ela é a primeira que a gente perde. Até pedir para separar um videozinho, se vocês quiserem mostrar, do Joe Biden tentando subir no avião, ele vai tremendo, ele vai tendo essa Ah, eu dificuldade. quero ver, vamos assistir Então, aqui. a gente vê, ó, que inclusive esse vídeo foi um dos que culminaram, né, de orientarem ele para ele acabar abandonando e tal. Tá vendo? Ele tropeça, ele tem dificuldade, tá vendo? Ele perde o equilíbrio. Aham. E a gente vê que ele tenta fazer de maneira mais rápida, não consegue, acaba perdendo equilíbrio. Por que que isso acontece? Né? O cara é guerreirão, mas por que que isso acontece? Dentre outros fatores, é a perda da fibra do tipo 2 de contração rápida. O idoso, ele tem uma tendência de ter mais fibra do tipo 1, que é de contração mais lenta. Então, se você faz uma reserva muscular até os 50 anos de idade, muito músculo, mesmo que você perda, você tenha uma perca dessa massa muscular, ela vai se dando lentamente. A gente sabe assim, depois dos 50 anos, a gente perde de 0,5% a 2% de massa magra ao ano. Depois dos 60, de 5 a 7, e de 60, de 70 em diante, a gente começa a perder de 7% a mais. Então, quanto mais músculo, uma pessoa que treina hoje musculação e faz todos os tipos de esporte, ela chega nos 50, 60, 70 anos, ela vai perder mais lentamente. Então, ela vai ter uma velhice, vamos dizer assim, mais tardia. Uhum, perfeito. Apesar da gente ter já comprovadamente essa perda de massa magra a partir de uma determinada idade, o ganho é possível depois de, por exemplo, você falou de 50, 60, 70, depois de 70 anos? Sempre é possível, né? Na verdade, assim, quando a gente vai falar de terceira idade, e a terceira idade é muito negligenciada no Brasil e a gente está envelhecendo, a nossa pirâmide populacional está invertendo. Antigamente a gente tinha uma base maior de jovens, agora isso está se invertendo. Então a projeção da gente ter muita gente mais idosa a partir de 2050. Quando o treinador vai pegar um idoso, não é só questão da força, tem a questão do equilíbrio, a questão da flexibilidade, exercício de resistência, exercício de força. Então, é possível ganhar, mas não só a força muscular, mas também equilíbrio, resistência, etc. Perfeito. A gente Entendeu? não pode mais pensar que não vai fazer. Tem que fazer. Fazer. Isso é importante. Você falou de fazer uma bioimpedância para ver aí a quantidade de massa magra que a pessoa tem, né? E quanto de gordura ela tem. A gordura também traz outros problemas. Quando a pessoa faz, por exemplo, exercício físico, até musculação, ela também consegue diminuir a quantidade de massa gorda que ela tem? Ela consegue reduzir e, na verdade, o que acontece, existe um hormônio chamado irisina. A irisina, ela torna o nosso tecido gorduroso, o branco, ele passa a ser marrom. Então, ele começa a se degradar mais rápido, a gente consegue emagrecer mais rápido. Mas tem alguns estudos em idosos que eles mostram que o ideal no idoso não é se preocupar muito com a massa gordurosa, a não ser que ele esteja obeso e obeso mórbido. É perigoso, a gente tem os perigos do dia a dia. Mas é mais importante o idoso ganhar massa muscular do que perder gordura. E o idoso precisa de suplementação para ganhar massa muscular ou só com uma alimentação básica? Do brasileiro, que é arroz, feijão, de vez em quando a macarronada, o frango, a carne, ele consegue o aporte de proteína necessário para construir músculos? Ótima pergunta. O idoso, alguns estudos apontam que o idoso ele precisa de quase o dobro do jovem de proteína por dia. O jovem precisa de 150 gramas aproximadamente? 0,7, 0,8 por quilo de peso, e isso praticamente dobra mais lá na frente. E aí ele precisa de mais proteína para ajudar na formação da massa magra. Mas tem suplementos como, por exemplo, a creatina, a betalanina, que ajudam muito na construção desse músculo no ganho de força.
Então, sem Precisa dúvida, tomar, por exemplo, whey protein? o whey protein ele pode fazer parte da dieta, mas se ele tiver uma dieta que o aporte de proteína comendo bem é suficiente, muitas vezes não precisa. Muitas vezes não precisa, mas se puder, até o ideal, né? Sim. É importante a gente falar isso porque quando a gente é jovem, está na academia, existe muito facilmente essa comunicação, essa difusão de informação, de toma whey, toma creatina, né? Só que aí a pessoa às vezes fica idosa e ela nem nunca ouviu falar, ou fica achando que aquele potão que aparece a foto de alguém forte é só para jovem, mas deveria ser o contrário. Acho que até que as indústrias deveriam fazer uma campanha mais forte destinada aos idosos, porque pelo que eu estou entendendo, o idoso é um público que precisa até mais, né, para a construção dessa massa magra. Precisa mais, precisa sempre olhar o que vem dentro do produto, né? Porque assim, a gente pensa em whey, tem vários tipos de whey. A gente pode ter o isolado, pode ter o whey concentrado, pode ter o hidrolisado, tem alguns que vêm com carboidrato. Então, o correto é passar no médico do esporte, passar no nutrólogo ou nutricionista e ver o que realmente a pessoa precisa. Muitas vezes não precisa do suplemento. O suplemento ele pode ser utilizado quando a pessoa não consegue se alimentar de maneira correta. Perfeito. É só fazer o planejamento. A Andressa, nossa repórter querida, aliás, um beijo para a Andressa, sempre muito atenciosa com a nossa equipe, foi até uma academia e a gente vai conferir um pouquinho do que ela observou por lá. Pode rodar. Nós estamos em uma academia que nasceu com o propósito de incluir alunos iniciantes e também pessoas com 50 a mais. E aqui eles notaram que desde 2022 houve um aumento da procura desse público, que vem para buscar saúde e também fortalecimento muscular. Sala que é mais ou menos focado principalmente para o público de terceira idade, né? Como a academia tem um público bem grande, jovens, adolescentes, então a gente separou um espaço exclusivo onde nós deixamos 2, 3 professores, principalmente para eles estar realizando esse acompanhamento mais personalizado. Os alunos de 50 anos, 50, 60, mais ou menos essa faixa etária, têm a preocupação de pensar um pouco mais na saúde e bem-estar, pensando a longo prazo. Então nosso principal objetivo é auxiliar a diminuir um pouco, né, os gastos que tem com o corpo, a perda de massa óssea, né, que é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, nosso principal objetivo hoje, com a academia, com a musculação em si, é diminuir, ganhar um ganho mais de força, ganho de resistência. O objetivo da importância, né, da prática de atividade física para a terceira idade é controlar as doenças metabólicas, né, como diabetes, pressão, né? Então, pessoas que têm pressão alta, a prática de atividade física, principalmente musculação, aeróbio, pilates e yoga, ajuda muito a contribuir a igualar essa questão da pressão arterial e diabetes. O exercício me ajudou não só na perda de peso, como no fortalecimento das pernas, dos braços, aquela mobilidade de abaixar numa posição correta, porque com a orientação dos professores, você sabe como fazer. E às vezes a gente acaba se machucando por abaixar de repente ou fazer um exercício da forma incorreta. Então isso me ajudou muito. E aí eu fui ficando cada vez mais motivada, né, em vir diariamente para a academia, em lançar desafios para mim, de ver que eu começava fazendo 13 exercícios em 3 sessões, aí eu passei a fazer 15, né, ou aumentar o número de sessões. Eu vinha um dia fazer exercício para os braços, depois de um tempo eu vinha fazer para os braços e para as pernas. Então isso é muito bom, né? Então, para o equilíbrio, para o fortalecimento muscular, para a agilidade, para a prevenção de acidentes, de uma queda. O que te trouxe para a academia? Bom, primeiro que eu estava muito desanimada, um pouco de depressão, perdendo muita massa muscular, sem ânimo nenhum, e a pré-diabetes. E aí eu vim fazer academia por recomendação médica e melhorei demais, melhorei a qualidade do sono, aumentei a massa muscular, me deu muito mais energia e estou adorando. Para mim é essencial, não consigo ficar sem. Que conselhos você dá para alguém que está em casa, que já se aposentou? Venha correndo para a academia, começa devagarzinho, pode ser 15 minutos no dia, vai aumentando gradativamente, que isso aqui vicia, e vicia e te faz um bem danado. Tem muita coisa. Muito
Muito bem, é isso aí. Eu estava falando aqui pro doutor Adriano, por mim, todo mundo da terceira idade seria obrigado a fazer musculação. Porque, vamos falar bem a verdade verdadeira, tem algum exercício que substitua no ganho de massa magra? Não, dificilmente. Muito vendo? difícil. Agora tem que ser bem orientada. Tem muitos idosos que chegam a essa fase com muitas lesões, né? Ao longo da vida, muito desgaste, às vezes uma queda, às vezes um futebol né, que não deu certo. E aí, mesmo assim, o exercício físico é importante? Ele é importante, ele tem que ser muito bem planejado, né? Então, assim, a pessoa que tem uma artrose, que tem um desgaste cartilaginoso, primeiro ponto, a gente não precisa forçar muito aquela articulação. Se a pessoa tem, por exemplo, artrose de joelho, artrose de quadril, ela treina membro superior, ela já tem um ganho fisiológico do esporte. Mas é possível você planejar, você pegar um treinador experiente e fazer com que aquela articulação consiga trabalhar e a gente consiga fortalecer sem ter sobrecarga. Isso é método, é tentativa e erro e vai de acordo com aquele grau de degeneração cartilaginosa. Olha que interessante, mesmo que você, de repente, não possa trabalhar muito a musculatura inferior, trabalhando a musculatura superior, você já tem benefícios. Tem um benefício, exatamente. Inclusive cognitivos. Também, exatamente. É muito, gente, é encantador. Atividade física para a nossa saúde é algo que não tem como, né? A gente não tem como negociar. Sim, sem dúvida nenhuma. Tem que fazer e pronto. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa de bastante idade, eu estava sugerindo, inclusive, não, tem que fazer musculação, tem que intensificar. Porque às vezes você está caindo porque está com fraqueza na perna e pensa assim, mas é porque minha perna já está ruim, porque eu estou com uma artrose, porque eu estou com um problema. Mas e se você não tiver força no braço, aí você não levanta mesmo, né? Até para você saber cair, é bom você ter força no braço. Então não está conseguindo treinar direito membros inferiores, bora para os superiores. Sim. Vou abrir para as perguntas e respostas Ótimo. e volto já daqui a 3 minutinhos, tá bom? Maravilha, vamos lá. Vamos lá, doutor Adriano. Vamos colocar aqui na tela já. Se vocês tiverem meu celular, porque eu vou vendo no chat do YouTube, lá no Rede Vida ao Vivo, você pode participar, tá bom? Manda sua pergunta lá que eu também vou ficar atenta e o que for chegando eu já vou passando também para o doutor Adriano. O Gustavo Silva diz, boa tarde, caminho 1 hora, 6 vezes por semana. Tenho aula de yoga 1 vez por semana, 1 hora. Odeio academia. Posso continuar com essa rotina de exercícios? Gratidão. Então, excelente pergunta, né? Na verdade, assim, o principal é ver se tudo que ele está fazendo... Primeiro, assim, parabéns pela rotina de exercícios, né? Sempre a gente tem que cumprimentar. Segundo, a gente tem que ver se fisiologicamente o que ele está fazendo é suficiente para ele ter o benefício que ele precisa ter. Tá? A questão da academia, muita gente acha que aquele ambiente que fica todo mundo treinando, se olhando na frente do espelho, precisa de aparelho, mas existe um conceito chamado treinamento funcional, que ele foca muito na qualidade do movimento. Então é muito importante a pessoa que não gosta de academia ver se ela se adequa a um treinamento funcional, que não é necessariamente uma academia tradicional. Porque ela pode até fazer os exercícios funcionais numa praça, Sim. num ambiente aberto. Ambiente aberto, né? Na época da pandemia eu treinei muito em praça, no meu próprio condomínio. Não era academia e funciona do mesmo jeito. Sim. Legal. Eu faço yoga também, Gustavo. Eu vou te falar que yoga é um pouco mais forte do que as pessoas imaginam, mas é diferente da musculação para o ganho de massa magra, né? Sim. É muito legal. Ganha força, mas é diferente. Exatamente. Nunca pratiquei nenhuma atividade física, tenho 67 anos, sinto muitas dores no corpo. Não quero viver mais assim, mas não sei por onde começar. Qual é a melhor atividade para iniciar uma vida mais saudável? Excelente pergunta. Então, assim, ela citou uma ocorrência que acontece bastante, que é a pessoa sentir muita dor pelo corpo pelo fato dela não fazer atividade física. Existe uma doença que acaba culminando com isso, chamado de fibromialgia. Então, quem não pratica atividade física tem um limiar de dor mais baixo. E às vezes ela pode ter uma coisa que a gente chama em medicina de algodistrofia, que é uma sensação de dor a toques, a coisas menores que não causariam dor numa pessoa que pratica mais atividade física. Para responder a pergunta, precisa fazer uma avaliação médica, ver se as articulações estão boas. É importante fazer uma atividade física que cause prazer, que ela goste. Pode começar com uma caminhada, pode começar com exercício na água. É importante ver se essa atividade física ela vai ter ou não algum impacto, alguma doença de base, como a pressão alta, um diabetes. É importante ver se
se ela vai estar aliada como emagrecimento ou não. Então, o mais importante é consultar um médico do esporte ou ortopedista que entenda de atividade física. Perfeito. Olha, aqui no nosso chat do YouTube, falei para vocês participarem, tem uma pergunta da Raimunda Maria de Souza. Ela diz: eu tenho 54 anos, estou há 20 dias com muita dor no meio das costas. Tem horas que fica tudo dormente. O que pode ser? Atividade física melhora? Então, provavelmente pela idade, pelos sintomas, pode ser uma hérnia de disco. Né? A hérnia de disco, antigamente, toda vez que fazia uma ressonância magnética, ia lá e operava, e a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que foram operadas e não ficaram boas. Então, a gente sabe que a partir dos 40 anos de idade, mais de 80% da população já tem algum sinal de degeneração, de envelhecimento da coluna. Só que pouca gente sabe, inclusive, infelizmente, alguns colegas médicos sabem, que o principal foco na coluna é a quantidade de músculo em volta da coluna, que é chamado de core lombar. Então, muitas vezes faz uma ressonância, você vê uma hérnia, mas muito pouca gente vê que a musculatura em volta foi trocada por gordura, foi feita uma lipodistrofia. E, às vezes, você faz um exercício de musculação bem aplicado, um pilates bem aplicado, você aumenta o diâmetro da musculatura e essa coluna ela passa a ser protegida. E, muitas vezes, a imagem continua igual e a pessoa fica sem sintoma. Sem sintoma. Perfeito. Maria Lúcia Ribeiro, boa tarde. Tenho muita dor no pescoço. Pode ser artrose? Não acho que seja uma dor comum. Se sim, posso fazer exercícios físicos? Se for artrose, né? Se for artrose, tem que ser primeiro avaliado. Segundo, como eu falei, o pescoço ele entra nessa mesma linha de raciocínio. É importante ver a quantidade de massa muscular que a gente tem em volta. A gente tem que ver a musculatura acessória, os ombros, por exemplo. Se eles não estiverem funcionando direito, se a musculatura aqui de trás não estiver funcionando direito, a musculatura toda cervical acaba ficando sobrecarregada. Então, novamente, tem que passar por avaliação, dificilmente é de tratamento cirúrgico e, geralmente, um bom treinador acaba eliminando esse problema. Perfeito. Próxima é da Débora. Boa tarde, minha avó chama Ziza, um beijo para dona Ziza, tem 80 anos, ela anda meio desanimada em relação a praticar alguma atividade física, ficando muito sedentária. Como posso tentar motivá-la visando a saúde e a qualidade de vida? Isso depende muito da qualidade do treinador, né? O treinador tem que pegar na mão, tem que puxar, geralmente são pessoas com mais resistência, mas a partir do momento que ela começar a se sentir bem, começar a ter os benefícios sentimentais do esporte, né? A liberação maior de dopamina, a própria endorfina, ela já começa a aderir um pouco mais. O difícil sempre é começar, independente da idade. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a esses neurotransmissores, porque eles dão pra gente, depois que a gente termina o exercício, uma sensação muito boa, sensação de prazer e dá aquele gostinho de quero mais, né? Uma pessoa, por exemplo, como a dona Ziza, que tem 80 anos e que nunca praticou, que vai mais devagar, ela consegue liberar esses neurotransmissores? Consegue liberar sim, sem dúvida nenhuma. Só que tem que ser muito bem planejado para a gente não ter o oposto, né? Não ter lesão, não acabar sobrecarregando demais a musculatura e acabar tendo lesão. Mas é viável perfeitamente. Tá joia. A Rosângela Marques diz: boa tarde, minha mãe tem depressão. Levei uma vez em aula de dança e ela se divertiu bastante. Já tentei levá-la para fazer musculação, mas isso ela não gosta. Apenas a dança pode ajudar na saúde física e mental dela? Excelente pergunta. Isso daí entra no que a gente chama de prescrição de atividade física. Então, a gente sabe que doenças psiquiátricas é a questão da dose e resposta. A mesma dose que dá uma resposta de, por exemplo, um problema articular, ele pode dar para um problema psiquiátrico também. Então, a gente sabe que 150 minutos de treinamento aeróbico, de moderados, ou 75 muito intensos, já começa a ter alteração já na parte de depressão, na parte de ansiedade. O importante é ver, fazer uma periodização boa de treinamento. Apesar da pessoa não gostar de musculação, alguma coisa tem que ser feita para fortalecer essa musculatura e ela usa a dança como uma coisa lúdica, que ela vai gostar de fazer, mas tem que ser feita alguma coisa em paralelo, até para preparar ela melhor para a dança, para ela não ter lesão e cair no meu consultório. Perfeito. Tá vendo? O doutor está falando que é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Mas se estiver precisando, depois eu vou passar o contato. Silvana Vieira. Boa tarde. A musculação de baixo impacto ajuda nas dores de artrose no joelho e quadril?
Sem dúvida nenhuma, só que tem que ser muito bem planejado e hoje em dia, felizmente, tem vários treinadores que entendem bem disso. Então a gente sabe, a pessoa que tem artrose no joelho, é perigoso fazer agachamento muito profundo, a gente aumenta muito a pressão e pode de uma hora para outra desencadear sintoma. E a artrose de quadril, da articulação coxo-femoral, a mesma coisa. Flexão e adução acima de 90 graus pode piorar muito o sintoma. Então tem que ser muito bem planejado e às vezes mesclado também com hidroginástico, exercício na água. Perfeito. O Carlinhos pergunta, por que é mais difícil ganhar massa muscular após os 50 anos? Na verdade é difícil, né? Na verdade a partir dos 50 anos a gente começa a perder, mas não é impossível. Tudo é treinamento. Você pega um treinador bom, como por exemplo o professor Ronaldo que veio da última vez aqui comigo, ele vai saber fazer um bom trabalho de ganho de massa muscular. Porque assim, existem vários tipos de treinamento. Treinamento metabólico na musculação para você perder gordura. Tem o treinamento de força, que é diferente do treino de hipertrofia. O treino de hipertrofia que a gente deseja é um treinamento que um treinador experiente ele vai saber passar e é diferente de um cara de 50 para uma pessoa de 20 anos. Se você tentar repetir o mesmo treinamento, pode ter lesão e pode não ter a mesma resposta. O treino é diferente. O treino é diferente. Às vezes, um treino em que, vamos dizer assim, entre aspas, ele se arrebenta de treinar, mas ele faz um descanso maior, um recovery maior, é melhor do que ele treinar todos os dias. Porque ele pode entrar numa destruição, ele pode não fazer uma reconstrução. Tudo é planejamento. Boa tarde, tenho dor no pé direito, fiz exames, raio-x e não deu nada. Posso fazer exercício de caminhada assim mesmo? Tem que avaliar, às vezes pode estar vindo negativo alguma coisa no exame de imagem, mas a melhor forma da gente saber o que o paciente está tendo dor é examinando, botando a mão no paciente. Tem que ver o que está acontecendo, se há um problema tendíneo, um problema articular, fazer o diagnóstico e depois prescrever a melhor atividade física para essa pessoa. Forçar uma articulação que está dolorida, algo que a gente até saiba que já é uma artrose, é um risco? É um pouco de risco, depende de como você vai fazer. Tem que ir aos poucos. Por isso que eu gosto muito de fisioterapia. A pessoa tem uma artrose, ela faz a fisioterapia primeiro. O fisioterapeuta ele vai fazer analgesia e ativar a musculatura com eletrodos, eletroestimulação. O treinador ele dá sequência nisso. Que chega um momento que o seu músculo já não precisa mais de eletrodo para ele ser ativado. Então o treinador ele dá sequência, aí a gente previne sobrecarga nessa articulação. Perfeito. Dora pergunta que vem a seguir. Preste atenção, que essa é a dúvida de muita gente. Fátima Feitosa Soares diz assim: boa tarde. Há 6 meses estou na academia, faço musculação. Preciso emagrecer, mas infelizmente engordei 5 quilos. O que eu estou fazendo de errado? Então, tem um conceito aqui, são conceitos, né? Se ela ganhou 5 quilos, não quer dizer que ela tenha ganho 5 quilos de gordura. Talvez ela tenha ganho 5 quilos de massa magra. E a balança vai mostrar o contrário, vai parecer que ela está engordando. O principal é a gente fazer o chamado antropometria, que é o que a gente tem mais fácil hoje é a bioimpedância, que é a gente ver a quantidade de massa gordurosa, massa magra e tem que estar ao lado de um nutricionista ou de um médico nutrólogo para poder orientar e ver o que está acontecendo e poder conduzir melhor essa dieta dessa pessoa e exercício também. Se ela não tiver esses recursos, porque às vezes a pessoa não tem, mora muito longe, o Brasil é enorme. Sim. A própria roupa pode mostrar para a gente se a gente está de fato engordando ou se a gente está ganhando músculo? Sem dúvida nenhuma. Tem as medidas que a gente pode medir com fita métrica, por exemplo, a de cintura, a gordura abdominal, a relação do quadril, mas ganhar peso não significa necessariamente que está ganhando gordura, isso que eu queria explicar para ela. O músculo é muito mais pesado. O músculo pesa mais do que a gordura. Pesa mais do que a gordura. Se você vê nessas fotos até que aparecem em rede social de 1 quilo de gordura, ele é muito maior do que 1 quilo de massa magra. Aí tem que pensar, sabe assim, o que é mais saudável? Óbvio que é mais saudável ter massa magra, né? Músculo. Imagina aquela pessoa assim que tem, vamos imaginar, 10 quilos a menos que você tem hoje, mas não tem nenhum músculozinho. Exatamente. Às vezes a pessoa é mais gorda do que a que pesa mais, não é? Exatamente, tem menos saúde. Berê Fornari, faço ginástica em casa através de uma plataforma. Fiz muitos anos de musculação, só que hoje não tem como. Trabalho bastante, minha vida é corrida. Então, é uma maneira de me exercitar. É válido, tenho 73 anos. Sempre. Assim, a pior opção para qualquer pessoa é ficar parada, sedentária,
ficar sentado num sofá. Qualquer coisa que a pessoa fizer tem um impacto. Inclusive, existem estudos de 20 minutos de treinamento ao dia já tem impacto fisiológico. Então, a pior opção é ficar parado. Eu acho o máximo o Berê Fornari essa disciplina de fazer atividade física através de uma plataforma e dar conta. Meus parabéns. Parabéns. É muito legal isso. Parabéns. Tiago, o exercício aeróbico ajuda no ganho de massa muscular? Ajuda também. A gente vai ganhar massa muscular, só que vai ser uma massa muscular um pouco diferente que a fibra do tipo 1, que é de contração rápida. Ela não vai dar volume, ela vai trazer um metabolismo aeróbico que também tem sua importância, mas a pessoa que só faz atividade física aeróbica e não faz musculação, ela não vai ganhar a quantidade de massa magra que a gente precisa. O ideal é sempre a gente mesclar. Perfeito. Doutor, tem um jeito da gente cuidar melhor, para quem ainda não chegou lá na maturidade, cuidar melhor para não ter artrose, não ter artrite? O principal, essa é uma pergunta muito interessante, né? Hoje o principal fator que previne a artrite, a artrose, é a atividade física. Aí você me pergunta assim, a quantidade de jogador de futebol operado com artrose grave, eu atendo muitos profissionais no consultório e realmente tem jogadores que eu não sei como é que conseguem jogar bola. A questão é você fazer atividade física dentro do seu limite fisiológico, né? Então, é muito ruim não fazer nada e é muito ruim exagerar. É muito ruim a pessoa que está parada e volta de maneira abrupta e também é muito ruim a pessoa que está voltando meia boca. Então, é importante você fazer alguma coisa dentro do seu limite fisiológico. A gente sabe que a nossa articulação, ela não gosta de muito impacto, mas se você for fazer um esporte que tem muito impacto, como o basquete, a corrida, você tem que preparar a tua musculatura para desacelerar bem e não é impacto para a articulação. Tudo é planejamento, preparo, planejamento, aliado a outras coisas. Não engordar, sono saudável, qualidade de vida, dentre outros fatores aliados aí para a gente prevenir a degeneração. Só para finalizar, todo mundo vai ter artrose. A artrose é uma doença que ela vem com a idade, todo mundo vai envelhecer a articulação. Dessas pessoas, 10% tem sintoma. Então, existe a artrose de envelhecimento e a artrose de doença. O importante é que você tenha a artrose de envelhecimento para ter uma longevidade grande aí. Olha que interessante, todo mundo vai ter artrose. Mas nem todo mundo vai ter dor. Artrose e doença, sim. Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, a artrose ela é uma doença que vem com a idade. Então, todo mundo vai ter, quem envelhecer vai ter. Mas 20%, 10% vão sentir alguma coisa. Importante que você não envelheça a sua articulação antes do tempo. Maravilha. A Nilda Fávero, ela diz, tenho dor na palma da mão, o que fazer? Precisa passar num cirurgião de mão para avaliar. Dependendo da idade dela, existem doenças típicas da idade, né? A Dupuytren, por exemplo, não necessariamente a artrose. Pode ser uma tendinite, depende muito da avaliação do cirurgião. A Liette Andrade, boa tarde, tenho 62 anos, comecei a fazer dança 2 vezes por semana, mas começou a doer meu pé e joelho esquerdo. Devo continuar com a dança? Deve continuar com a dança, mas nunca deve parar, deve continuar, reduzir um pouco o volume, passar no ortopedista, avaliar o que está acontecendo, em paralelo fazer fisioterapia. A partir do momento que a articulação já estiver melhor, volta de maneira plena para a dança. Maravilha. Olha, papo bom, né? Aprendemos bastante e a gente vai guardar essa mensagem. Atividade física é essencial. Mais algum recado, doutor? Rede social? Por favor. Tá, @dr de doutor.adriano Leonardi. Estão todos muito bem-vindos para ir para lá e no YouTube também. dr.adriano Leonardi. Leonardi E no final, tá? No YouTube é a mesma coisa, dr.adriano Leonardi. E o site também, se quiser marcar uma consulta, lá já tem o link para todos esses caminhos, tá certo? Exatamente. Certinho. Muito obrigada, bons Obrigado, exercícios e até a próxima. É isso aí, obrigadão, Cláudia. Valeu, Quase até a que eu próxima. fico no vácuo. Valeu.